quarto e uma cozinha e um sótão. Havia, os pais dormiam cá embaixo, as meninas dormiam na cozinha, os rapazes sempre no sótão. Os rapazes foram sempre mais castigados, até nas partilhas. Sabes porquê as partilhas? Os pescadores mais ricos andavam a mar. Tinham filhos e filhas. Os pais comandavam nos barcos maiores, mas eles davam os melhores prédios às filhas. Queriam sempre as filhas mais enfeitadas. Os rapazes diziam assim, o rapaz é pau e manta. Não é assim. E os pobres também iam pescar, não iam? Os pobres, então depois os pobres é que tinham que trabalhar para os ricos. Os ricos só mandavam, e também o mar, eram os mestres dos barcos. Mas isso é injusto. É? Os pobres. Então, mas os pobres têm que trabalhar. Luana. E também, onde é que vocês lavavam as roupas? Como? Onde é que vocês lavavam as roupas? A 5 km. Onde vem a água para aqui, a minha mãe lavava lá a roupa. A 5 km. Ia para lá às 4 da manhã. Às 4. Às 4, uma gamela daquelas que me trouxe à cabeça durante o punhal. Mas isso não é muito pesado. É pesado, mas elas tinham que ir, assim como iam para o Alcobaça e para a Sela, com os peixes aqui, isto cheio de peixes. Iam todos os dias. Hã? Era todos os dias. Quando havia peixe, tinham que ir, e os pescadores vinham do mar, não tinham água para se lavar, iam à fonte. Há ali uma fonte ao pé do Estela-Mar. Mas agora já não funciona, pois não. Aquilo, a câmara tapou aquilo. Mas sabem uma coisa, os pescadores não exploravam de vez, enchiam logo o canto. E às vezes havia zaragatas com as peixeiras. O que é zaragata? Hã? Arralhavam, discutiam umas com as outras. Briga. Mas era assim, aceitavam. A maior parte aceitava o pescador porque a mulher não estava lá e o pescador tinha que dormir um bocadinho e fazer a comida que tinha que ir para o mar outra vez às 2 ou às 3 horas da tarde. Porque tinha que lá passar durante a noite. Isto na pesca da sardinha. E também no carapau. O carapau às vezes também era E malandro. as lulas e... As lulas. O carapau era malandro. Às vezes não aparecia de dia, aparecia de noite. E eles tinham que ir pescar quando o peixe aparecia. Os tipos de redes. Usavam. Os pescadores da lagosta eram umas redes próprias para a lagosta. O carapau era a rede que se fechava, a rede de arte de chave. A sardinha é a rede de cerco. Aqueles barcos que estão ali é a rede de cerco. À noite, na vez ali uns barcos ao pé do farol, aqui ao lado da prainha, é uma rede de cerco. Cada ali é a rede, no mar alto, lá, é a rede, é os anzóis. Conheço ali, estão a ver ali aquela gamela com os anzóis. Conheço ali uma sardinha, fala-se muito na sardinha para 3. Não é verdade. A sardinha, havia muita sardinha, agora cá há pouco. A sardinha, punha-se ali, cortava-se em bocadinhos e punha-se nos anzóis. Que era para ir lá ao fundo para pescar os peixes maiores, que é o peixe grosso. Nesta coisinha tem Aí essas gamelas, põe-se numa gamela para se uma isca. Mas tinha que ser uma de cada vez, não tinha? Pois com certeza, isso tem que se estender. E há umas linhas próprias para ir lá para o fundo. E os pescadores sabiam, os pesqueiros, não tinham os GPS, não tinham essas coisas que não têm agora. Conheciam o sol, o mar, a terra, para as serras, escolhiam, conheciam os mares, onde estavam fundeados. No Cerro Padê, eu fui lá muitas vezes, nos cabeceiros. Existia fome, guerra e vamos com só. E existia a confraria que dava de comer aos jovens. Eu fui criado lá. Entretíamos brincando à porta e entretíamos, fazíamos em grupo, íamos rua a rua a achar pilhinhos, que as pessoas partiam um prato, atiravam com os bocados dos pratos para a rua. E a gente, crianças, as mães iam trabalhar e ali a vizinhança, ficávamos todos, parecia tudo uma família. E com umas coisinhas de barro, umas miniaturas que eu tenho, não tenho aqui em exposição, mas tenho, fazíamos a cozinhada. Uma cozinhada, quer dizer, uma dava as batatas, outra dava o sal, outra dava o travão. E entretíamos ali, estávamos entretidos, até virem as mães.
Depois íamos todos para a praia, tomar banho, nus, porque não tínhamos roupa, não tínhamos fatos de banho como vocês têm agora. Um cabo de mar levava a roupa para a capitania. Lá ia a gente, a barba por fazer, buscar a roupa à capitania. A gente passou muito, como jovens a gente passou muito. Eu vivi uma época muito má, mas a Nazaré era muito bonita neste tempo. Mas era ruim, porque eu vivia a fome e a guerra. O país estava em guerra, estava tudo em guerra. Quantos anos tem o senhor? Como? Quantos anos tem o senhor? 80. Já fiz no dia 3 de maio. E os meus pais, como... Também fiz de maio. Foi, tá. E os meus pais, como tinham muitos filhos, a minha mãe só teve 13 filhos e ficou viúva com 39 anos. Vocês ouviram bem? 12 filhos. 13. A mãe da minha avó também. E a minha mãe ficou viúva com 39 anos. Eu tive que ir trabalhar aos 7 anos. E sabem o quê? Enrolar a corda, chamam-se encolher a corda. E depois tinha 9, já andava a mar, com um destino. Pescar o caranguejo para as terras, para doar as terras, que é no Mois do Norte. Aí é que se criava bem o caranguejo. A gente chegava lá com a rede, carregávamos os barcos. E vendíamos 2 barcos grandes, daqueles que estão lá, que têm bicos, lá no Centro Cultural, lá na praia. Enchíamos 2 barcos desses e vendíamos por um conto res, ou 5 euros, e vendíamos às vezes por um conto e 500, que era, o dinheiro era outro, portanto representa 7,5 euros. E quando não se vendia, o caranguejo cheirava mal. E havia um senhor que era muito rico, vivia lá na frente do mar, que era o João Zarro, estava sempre a reclamar lá para o Salazar que ali eram os despejos do caranguejo e cheirava mal e não sei o quê. Mas a gente tinha que ter um sítio para descarregar o caranguejo. Deixa a Daniela. Daniela, faz lá a pergunta. Como é que vocês faziam a barba? A barba é como uma gilete. Uma giletezinha, punhamos a lâmina e às vezes íamos ao barbeiro. Mas eu naquele tempo dos barbeiros não tinha dinheiro para ir ao barbeiro. Como? Como é que vocês fizeram? Não fui eu, havia operários especializados para fazer isto, na zona da cela. Agora já não há, ninguém aprende nada. Quando ficavam doentes, o que é que faziam? Como? Quando ficavam doentes, o que é que faziam? Íamos ao médico e acompanhar, olha, isto está tudo diferente. Os companheiros, quando adviciam um operário, ganhavam para eles. Agora já ninguém ganha para ninguém. Já não há aquele amor como havia antigamente. Não vai ao mar, não trabalha, não ganha. Mas antigamente só iam para o mar quando o médico dava alta ao doente para ir para o mar. Até nisso, isto mudou tudo. Veio do Ribatejo desenvolver aqui a pesca. É aquele senhor, dono daqueles chalés por cima da capitania, porque ele tinha artes de pesca na Erceira. E então pensou vir aqui para Nazaré. Veio para Nazaré desenvolver isto. Isto era uma vila muito pequena. Como ele tinha dinheiro, estão a ver, ninguém tem 4 prédios como ele tinha ali à frente do mar, aqueles chalés. Não conhecem, para não? Não conhecem, os chalés por cima da capitania. Nós vamos lá ver a seguir. Nós a seguir vamos lá Estão ver. muito velhos. Aquele senhor veio para aqui há 130 anos, mais ou menos. É ribatejano, mas tinha artes de pesca na Erceira. Ele pensou vir para aqui. E então teve aqueles chalés e teve aqueles terrenos todos. Da avenida para lá era assim. Era pôr uma corda e marcar. Os terrenos, ninguém queria os terrenos. Portanto, esses senhores, como tinham dinheiro, marcavam e foram às finanças. E quando os terrenos já não deu para pagar a contribuição. Portanto, da avenida para o sul, há 130 anos, os terrenos, quem queria terrenos, marcava. Marcava com uma corda
E depois iam às finanças marcar. Esses senhores tinham muita riqueza na chamusca. E então eles desenvolveram, ora, era preciso de gente para as fábricas, porque havia 7 fábricas, fizeram-se aquelas fábricas e tinha que haver gente especializada para lá. Aqui não havia. E daí é que vieram os algarvios. Mas eles não foram bons, porque eles da avenida para lá, como eles viviam para ali e o trabalho deles era lá, eles tinham uma força e não deixavam passar os pescadores depois do sol posto. Isto contou-me a minha mãe. E o que é que haviam os pescadores? Para se defenderem, porque tinham as artes de pesca também, que era o caso da minha família, que são os delegados, tinham as artes e viviam da avenida para lá, e então eles defendiam-se do pau. Não os matavam, mas davam-lhes para as pernas para eles perderem a força, porque eles tinham que ir para as casas deles. Manel, Que roupas é que vestiam antigamente? Roupas, umas roupas pouca, havia pouca roupa. E os pescadores às vezes não tinham umas roupazinhas melhores para o Natal, para o Carnaval, para a Páscoa, mas muitas vezes queriam e estavam empenhadas. ó meninos, atenção a este pormenor que é muito importante. Estavam empenhadas porque e se queriam vesti-las, se vestirem roupas. Esta casa aqui em cima era um penhor e havia outra ali que era das espingardas, era outro penhor. O que entrasse ali já não saía senão com dinheiro. Aqui este senhor não. Facilitava as roupas aos pescadores e pagavam uma taxa de 5 escudos. A roupa, por exemplo, os pescadores vestiam a roupa e ele emprestava a própria roupa dos pescadores para vir cá fora. E então, depois do Natal, depois do Carnaval, depois dessa festa, a roupa ia novamente para lá. E era assim, porque quando a gente era jovem, eu vou buscar o boneco para vocês verem. Deixem passar. Isso. O luxo dos pescadores eram as camisas. A gente chama camisolas, mas eram as camisas. E os pescadores, assim, aqueles rapazes mais manientes, punham lá à banda, assim. É para as raparigas, para ficarem hipnotizadas. Era o estilo da Você agora também apanha peixes? Agora não, já não vou mais. Já estou cansado. Já não sabia remar. Eu ainda sabia remar. Eu ainda fui, quer dizer, São Martinho tinha uns barquinhos pequeninos da pesca da lagosta, da pesca. E então às vezes, como São Martinho tinha, a barra não é segura, era perigosa, e às vezes vinha mar ruim, mar bravo, e eles não podiam encalhar lá. E então havia aqui nas boias, a gente jovem, íamos na barca salva-vidas pescar, ajudar a salvar os pescadores, eles punham os barcos lá e a gente trazia a tripulação para a terra. Os barcos ficavam lá fundeados, o mar estava bravo. E recebíamos 20 escudos para ir salvar esses pescadores com a barca de salva-vidas. Conheces a barca de salva-vidas? Tens ouvido falar? Foi pena a velha estar lá no Porto de Abrigo, porque os homens mandam às vezes também fazem disparates. Aquilo devia ser restaurado e não fazerem a nova, porque a velha é que tem o valor, porque a outra é uma cópia da nova. Mas a gente íamos lá, os jovens, como eu precisava, e outros íamos lá salvar. Para já íamos ajudar a resolver a vida. E ganhávamos 20 escudos, os socorros da nave davam 20 escudos a cada tripulante. O barco salva-vidas tinha muitas redes. Não é rede, já é próprio para salvar as pessoas. Para ir ao mar, pescar os pescadores que estavam aflitos e para os salvar. Daniela, Como é que vocês passavam o carnaval? Como? Como é que vocês passavam o carnaval? Vestidos com uma saia velha e para ruas jovens e assim. Eu só comecei a ir ao baile com 20 anos, ao casino. Porque a dona da taneira emprestava, o patrão emprestava 100 escudos,
a cada tripulante. E quando ganhasse, eles descontavam lá as contas e iam descontando. E aí a gente no carnaval já comíamos assim melhor e já íamos ao banco. A nossa salvação aqui na Nazaré, a gente aqui, fomos mais felizes com os pincheiros. Quando havia crise, aqui na Nazaré já os pincheiros estavam a morrer à fome. Porque eles não tinham um pinhal e a gente aqui tínhamos o pinhal, vendíamos. Íamos ao pinhal, trazíamos lenha para nós e trazíamos lenha para os que não podiam ir e vendíamos. Lenha, pinhocos e pinhas. E isso era uma grande ajuda. Porque tínhamos o pinhal da senhora e o pinhal do Estado. Coisa que os pincheiros não tinham. Oi, Porquê que eles calçavam? não percebi? O que é que vocês calçavam? Andávamos descalços. Até no vale íamos descalços. Íamos para o vale descalços. A gente andava sempre descalço. Eu só tive os sapatos quando tinha 22 anos. Luana, Antigamente havia muitas casas. Casas. Havia menos que cá agora. Agora há casas por todo lado. Até os pinheiros já estão cheios de casas. Antigamente havia... E as casas eram assim, olha. Estás a ver? Esta é antiga, esta é antiga. Era rachão e um só cozinho. Martim, Vocês magoavam muito os pés por andarem descalços. Dávamos topada. Era cada topada que era a manta. E sabes o que é que a gente punha? Punhamos um trapo aqui e açúcar com petróleo para curar a ferida aqui nos dedos. Uma topada que dás, olha, estás a ver? Esta ainda está negra. Mas isto foi há pouco tempo. Eu ainda me lembro da primeira telefonia que veio para a Nazaré, para uma taberna. Tinha eu 6 anos. Foi para a taberna do Botas. E então o meu pai levou-me com 6 e 7 anos lá para a taberna, que ainda existe. É uma taberna lá embaixo, perto da farmácia Silvério, que era a taberna do Botas. E meu pai levava-me para lá e dizia à minha mãe, eu levo um menino para lá, eu já fazes. Meu pai sabia os programas que havia, o século transmitia os programas que haviam na telefonia. E o jornal tem ali que estava um escudo, era o século. E o meu pai, como tinha a 4ª classe, lia o século e explicava aos outros pescadores o que estava a acontecer no país e no mundo e os programas que vinham na telefonia. Vocês iam à escola? Como é que vocês fizeram? Eu só tive escola 3 meses, Como é que vocês escreveram? porque tive que ir trabalhar aos 7 anos. E depois tive, para tirar a 3ª classe, tive que ir para a escola noturna, durante a noite, para tirar a cédula, porque não davam cédula se não soubesse ler e escrever. Eu tenho a 3ª classe, porque tive que trabalhar para os pequeninos. Eu fui deserdado, porque eu tive que trabalhar muito cedo e os outros não. Os outros já tiveram outra vida melhor, que a vida melhorou muito. Antigamente vocês brincavam Então não devíamos brincar. com brinquedos. Com brinquedos de barro, eu já expliquei. E fazíamos tal qual, nas peçazinhas que eu tenho isso lá. Antes fizeram uma exposição no Centro Cultural e eu ia de lá pôr as peças. De barro, fazíamos, entretíamos ali, e fazíamos a comida. Com bocadinhos de batata, que uma dava uma batata, outra dava o sal, outra dava o azeite, outra dava o açúcar, e ali a gente entretíamos e achávamos telhos e fazíamos com areia as divisões que as casas tinham. Percebe? Fazíamos o quarto, a cozinha e a casa de fora, como ela chamava, quem tinha casa de fora, já que não tinha casa nem dentro, ficava de fora. Antigamente havia carros. Não, poucos carros. Era raro vir um carro a Nazaré. Olha, agora vai aí. Martim, Vocês escreviam como? Como? Vocês escreviam como? Como escreviam? Como vocês escreviam? Escrever. eles agora têm cadernos e esferográficas. Eu vou mostrar. Vamos esperar um bocadinho. Deixa-me ver que eu não escrevi como pena. Olha,
aula da escola era esta. Ia. Espera aí. Escrevíamos na pedra aqui com o regão. Isto é ardrósio, não é? Como? É pequeno. Ardósia, sim. É. Temos aqui a tabuada. Acho que é. Não é a tabuada. Essa é gramática. Temos aqui. Vou ver aqui. Isto é o regão. Fazíamos as contas aqui, depois apagávamos com um bocadinho de esponja. Isto é o regão, eu tenho ali regões. Não conheciam isto, mas não. Vocês agora já não têm Eu tenho nada. uma amiga que tem um quadro desses. Portanto, tenho aqui a gramática. Não tenho. Temos aqui o lápis. Deve haver aqui o livro da escola, se eu tiver aqui está ali. Esse aqui é as tabuadas. Temos aqui um caderno. Segunda dinastia. Este caderno é um caderno de cópia. Esse deve ser de matemática. Isso é Temos desenho. aqui outro caderno. Desenho. Eu nunca me lembro de fazer desenho. Temos aqui outra Essa é tabuada. tabuada. Isto é que era muito interessante. A tabuada é muito interessante. Faz parte da matemática. A tabuada. 2 vezes 1, 2, 3. Tínhamos que dar sempre esta lição durante o dia. Temos que ter aqui o livro também. E os nossos livros antigamente eram pequeninos. Todos. O quê? Isso é de quadrados. Isto é de... Matemática. Este. Isso é quadriculado, é. Conseguiam. Diz lá, Rui, pergunta lá. Fizeram os barcos. Conseguiram. Do mar. Onde é que punham os barcos? Onde é que ficavam os barcos? Onde é que ficavam os Não. barcos quando saíam do mar? Ficavam na praia. Na areia. Na praia, Rui. Não havia Porto de Abrigo, Rui. Não havia Porto Abrigo. Temos aqui também. Isso é matemática É também. mais moderno. E o livro que não está aqui. Isso é leitura. É um livro. É um livro de leitura. Mas eu tenho ali um livro. E as crianças Tenho ali no caderno. O livro da primeira classe. Isso é um caderno. Da segunda. Uhum. Isso é um caderno. Quantas as vezes as mães não tinham 5 questões para o caderno? Quantas? Aconteceu muitas vezes as mães não terem 5 questões para o caderno. Isto é Tabuada. tabuado. Portanto, era assim os nossos livros. Agora é preciso uma mochila, um cortador de livros. Estás a ver? Isto é linhagem. É linhagem. Quem tinha isto já era rico. Eu nem isto tive. Foi um panozinho com o livro e a tabuada e um regão. Eu nem tive sorte de ter isto. Alguém tem mais alguma pergunta? Tens mais alguma pergunta? A Luana. Deixa-me ver se é escolar. E antigamente não havia essas malas para todos. Não. Não havia para todos. Eu era pobrezinho, nem isto cheguei a ter. Isto é uma sacola. Chamou-se uma saca. E onde é Era a que, saca. e onde é que vocês compravam? O que é que se fazia? E os livros era só um. Era a pedra, que depois já mostrei. Quando estavam mal da escola. E um regão, Ui. e um lápis e a tabuada. E um caderno. Pergunta lá mais alto, Rui. Um livro, não me lembro de ter o livro, mas mais tarde tive o livro. Olha, está aqui um traquina. Pergunta lá, Rui. O que é que vocês faziam quando se portavam mal da escola? A senhora, olha, calhou bem. Não sei se ainda fazem hoje. Quando a gente se portava mal e não sabia a lição, punham umas orelhas de burro. Orelhas de burro iam para o fim Era um castigo que nos dava. Havia umas... e as reguadas Também apanhei rigor. palmatórias. A minha escola é onde é agora a Câmara. Eram os rapazes embaixo e as raparigas em cima. Muito obrigado.